Então, nós estamos aqui na continuação da nossa aula, né, a respeito da importância da perícia nos crimes dolosos contra a vida, principalmente. Lembrando que essa prova, ela tem previsão no Código de Processo Penal. E o Vitor, Larissa, acabou de responder aqui, ó, que está ótimo e pode continuar assim mesmo, tá? Então, fique à vontade, não está corrido, não. Eu vou habilitar aqui para que você possa também ter Tá. acesso aí para compartilhar a tela. E eu só queria realmente lembrar o que eu sempre falo para todos os alunos, né? A importância da prova pericial com vistas à Constituição Federal, porque na Constituição Federal nós temos que o juiz ele tem o livre convencimento, mas tudo tem que ser fundamentado. Então, não há o que se falar, principalmente em crime de homicídio, ainda que, era justamente isso que eu conversava com eles, ainda que eu confesse, não há o que se falar nessa confissão de acordo com a lei, sem a prova, né? Porque, na verdade, nós sabemos que em muitos casos há uma mudança, assim, que é aquilo que você vai falar mais tarde um pouquinho, entre aquilo que parece, as aparências enganam, né? Então, às vezes, aquilo que Uhum, parece, na verdade, na perícia, a gente percebe que não é bem aquilo que realmente estava aparentando, né? Então, uhum, é somente, uhum. ó, o Reginaldo disse assim, ó, perfeito. Muito bom ter esse contato com uma aula assim mais prática. Ó, amaram, tá? Então, a gente, assim, Hum. continuar no seu ritmo, né? E a gente está gostando muito, tá? Como eu disse, é muito bem-vindo aqui conosco. Então, vontade. Bom, primeira regra, então, acontece um crime, né? Vamos falar de homicídio, que é o tema aí, né? Encontrou, primeira coisa, o que caracteriza um homicídio? É o cadáver, né? Então, temos o encontro de cadáver. O encontro de cadáver, então, a primeira coisa que acontece, a primeira ação de quem encontra um cadáver é chamar a polícia. Então, vem lá a PM, né? E qual que é a primeira tarefa que a PM tem e é treinada para esse fim? É isolar o local de crime. Então, assim, não existe a perícia sem isolamento de local de crime, ela fica extremamente prejudicada. Então, quando a gente fala que tem que ter perícia, a primeira coisa é isolamento de local de crime. Né? Então, as Larissa, pessoas assim, já devem ter visto, vou te fala. interromper de novo. Até mesmo Fala. porque o brasileiro ele é curioso, né? Vamos falar aqui em Exato. nível nacional. É, Tudo que acontece, mas se a não gente pode. puder, a gente para e vê, e quer tocar e quer, né? Mas na verdade Mas isso não tem que pode, ficar do né? lado de fora da faixa. Então, mas essa é a regra, tá? Então, se depara com um local de crime, né? Isso é regra para qualquer cidadão. Se um dia isso vier acontecer com você, não só no homicídio, não só no patrimônio, a primeira coisa, se você depara com um local de crime, é não alterar o estado das coisas. Então, assim, não pode alterar o estado da coisa, porque isso prejudica extremamente a perícia. Então, coisas às vezes que as pessoas não consideram relevantes, até os PMs, a sociedade, para o perito é. Então, assim, tem que isolar o local de crime, tá? E o que é local de crime? O local de crime é extremamente variável. Ele pode ser desde um cômodo de uma casa, desde 2 metros, quase 5 metros de distância, até uma fazenda, até um local grande, né? Então, ele é muito variável. Ele está relacionado tanto com o local diretamente que ocorreu o fato, vamos falar de homicídio, da onde está o cadáver, até toda a sua extensão que esteja relacionado a isso. É o que a gente chama de local mediato e imediato, né, dentro do CPP. Aquele que tem relação direta e aquele com relação indireta ao caso. Né? Então, assim, pode ter sido um arraste, ele pode ter matado a pessoa e o cadáver ter sido encontrado em outro local, ou a faca, o objeto esteja. Eu falo faca porque no laboratório o que a gente mais tem é faca, né? A balística trabalha mais com arma, a gente é mais faca. E aí, então, assim, é qualquer lugar onde possa ter vestígios, né, relacionado com aquele local, com aquele crime, com aquele fato, né? Seja ele de forma imediata ou imediata. Então, assim, tá lá, a PM isola o local do crime, né? É dever da PM isolar o local do crime, né? Eles são treinados para isso, tem orientação para isso.
E aí, a primeira coisa que tem que fazer, então, é fazer a notificação para a Polícia Civil. Quem é a autoridade da Polícia Civil é o delegado, né? E aí o delegado, então, tem por responsabilidade dele fazer a investigação daquele crime. Primeira coisa que ele vai fazer é chamar a perícia, né? E aí vai a perícia lá no local do crime, né? Da onde foi o encontro do cadáver. Que até então, o que a gente chama é encontro de cadáver, né? Dependendo da investigação, que vai se caracterizar se é homicídio, se é um latrocínio, se é um suicídio, né? Então, até então, a gente tem local de encontro do cadáver, né? E depois a tipificação do que será vem depois. E aí vai o perito, é o perito plantonista, né? Trabalha 24 horas por dia, 30 dias, né? Segundo escala, e aí vai fazer a apuração. Normalmente vai o perito, vai o fotógrafo, às vezes vai um auxiliar, né? E às vezes não, mas vai independente do local onde for. E como é um homicídio, vai também um carro do ML. O ML só trabalha depois que o perito libera o local do crime, que é o que a gente fala, né? Então, o perito tem que liberar o corpo do IML, né? E aí, o que o perito faz? O perito fotografa, o perito desenha, o perito recolhe vestígios, o perito examina o local, o perito procura, o perito examina o cadáver, todas as circunstâncias, tudo. Qual que é a tarefa dele? Qual é o dever dele? Quais são as perguntas que ele precisa responder? Né? Ele precisa saber quem é aquele cadáver, ele precisa saber do que aquele cadáver morreu, ele precisa caracterizar as lesões que tem o cadáver, ele precisa procurar a arma do crime e ele precisa identificar a dinâmica do crime e quem causou o crime. Né? Então, é o dever dele buscar toda essa verdade do que aconteceu. A gente fala que perícia você tem que voltar ao passado, né? E saber, é como se o perito tivesse que voltar e assistir o crime. É esse o dever dele, né? Do perito de local, mais precisamente. É visualizar o crime e descrever isso no laudo pericial. Se ele precisar de mais exames complementares, como um exame de balística, de DNA, ele encaminha sessões especializadas para complementar o laudo dele e as investigações. Paralelamente com ele, tem a medicina legal trabalhando. Qual que é o papel da medicina legal? Nesse caso, né, num crime de homicídio, porque a medicina legal trabalha mais com vivo do que com morto, né? Para quem ainda não sabe. Mas, no caso de um exame cadavérico, o objetivo dele, o cadáver sempre tem que passar por uma necrópsia e ele tem que ser examinado internamente para caracterizar também todo o fato, no caso, um homicídio, né? Então, identificar também todas as lesões, identificar a causa-mortes, identificar se houve tipo de tortura, sofrimento, também coleta vestígios, né? O nosso principal requisitante é a medicina legal dentro do laboratório. Então, todo mundo trabalha em conjunto, perito junto com o médico junto com o perito, junto com as sessões e os laboratórios e junto com o delegado. Né? É um trabalho em conjunto num objetivo comum, que é identificar e dinamizar todo aquele local, todo aquele crime, né? Bom, aqui vou passar alguns releases assim que o laboratório trabalhou e eu vou falar mais especificamente do laboratório porque é o meu setor, né? Então não tem como eu abordar algo diferente, mas alguns casos mais antigos, então talvez vocês os mais novos não conheçam, não tenham conhecimento, e algum caso novo, né? Que acho que vai todo mundo entender. Esse caso aqui é o caso da Yasmin, muito conhecido lá no laboratório, muito intrigante, é um caso de 2013, né? Trouxe aqui um link de reportagem do que aconteceu. É uma criança, né? Tá aqui a Yasmin, é uma menina de 8 anos, que foi encontrada morta numa construção próximo à casa dela, né? De Catalão. A Yasmin, só aqui rapidamente para reviver, Yasmin foi encontrada morta na segunda-feira, isso em 2013, no dia 9, em uma obra, um dia após ter saído da casa da avó para ir à feira onde a mãe estava trabalhando. No entanto, a menina não chegou ao destino. Após o sumiço, familiares e policiais chegaram a procurá-la, mas não encontraram. Então, aqui não tem cadáver, então ainda por enquanto é desaparecimento. Na segunda-feira, o pedreiro fulano achou a menina morta na obra onde trabalha, no bairro Paineiras. Ele lembra com tristeza
do momento em que viu a menina. Cheguei a nós, outros colegas, trabalhamos um pouquinho. Quando olhei lá dentro, me deparei com a criança morta lá e chamei outro colega meu para olhar. É triste de ver, a cena é lamentável. Essa criança, então, encontrou o cadáver, chamou a polícia, chamou o delegado, que chamou a perícia. Depois de investigar toda a materialidade, essa criança, ela foi vista, né? Foi encontrada aqui do lado, junto com ela, a boneca, né? Que também estava, até a boneca estava surrada, né? A gente fala, suja de sangue e tudo mais. Então, dá para imaginar que a menina sofreu, né? E aí, viu-se que a menina também havia sofrido agressões, havia sido morta a pauladas e com sinais de violência sexual. Ela foi encaminhada para o IML, fez a necrópsia, o perito coletou muita coisa para o laboratório, tinha muito sangue de local, de crime, todo que ajudaram para ele para poder identificar a dinâmica do crime, toda a agressão. E o que a gente tinha ali foi coletado material vaginal na cavidade da vítima, e aí dentro disso o laboratório examinou e encontrou sêmen. Então, aqui a gente já caracteriza um estupro também, né? Então, esse crime de homicídio estava ligado também a um crime de estupro. Esse material lá no laboratório, então, o sêmen foi coletado, a gente fez o exame de DNA desse material e a gente obteve um perfil genético masculino. E aí, agora, a gente tem a prova mais importante do caso, né? O vestígio mais importante de todo esse caso, que deu muita repercussão, porque é uma criança e é da cidade do interior, né? O interior do estado sempre dá mais repercussão do que na capital, né? Porque é menos comum, né? Então, tudo que não é comum gera repercussão. E aí a gente estava lá com perfil genético. Agora, o que a gente precisava fazer, para quem não sabe, desculpa, eu falo perfil genético e às vezes as pessoas não sabem o que é perfil genético. Todas as pessoas, todo ser humano, todo animal, toda planta, todo ser vivo tem no seu DNA uma identificação. Essa identificação que é o que a gente chama de perfil genético, tá? A gente tem um padrão de análise dentro dos laboratórios na parte de identificação humana, muito parecido às vezes com o que um exame de paternidade faz. A grande diferença é que no exame dentro da área forense, né, que é a área de criminalística, a gente trabalha com todo tipo de amostra, né? Amostras de locais de crime e amostras de difícil análise, né? Um laboratório de paternidade de DNA, ele coleta ali material no sangue, um suave bucal de uma pessoa, e é um DNA de uma amostra simples e fácil de ser obtida. A gente tem esses tipos de amostras também, mas não se compara com amostras de local de crime. Dificilmente você vai encontrar um laboratório de DNA comercial que obtém DNA de um sêmen encontrado na cavidade vaginal de uma pessoa, sabe? Ou um DNA de um copo, ou de um DNA de uma impressão digital. Então, esse tipo de análise mais cuidadosa, mais melindrosa, é característica da forense, né? É o que a gente fala de vestígios. E aí, o que a gente precisava, então, nesse caso, era achar o dono daquele DNA, né? Quem tem aquele perfil genético, fazer o confronto. O exame de DNA é um exame comparativo, então eu preciso comparar aquele perfil genético que a gente tem ali, que a gente encontrou na vítima, com outra pessoa. A delegada, a doutora Alessandra, que é lá de Catalão, enviou para a gente vários suspeitos que ela foi arrolando, né? E aí, para a gente fazer o confronto. Até hoje, ela encaminha suspeitos. É um caso que não conseguiu identificar a autoria. Até hoje, ele está sem autoria. E a gente analisou aí mais de 30 pessoas. Eu acho que bem mais. Com sinceridade, eu não tenho um número exato aí de pessoas que foram que a gente já examinou para tentar identificar o DNA dele. O DNA do dono do sêmen, né? E aí, o que a gente tem hoje, então, é um perfil genético sem dono ainda. Esse perfil genético ele foi incluído no banco de perfis genéticos, que eu vou falar para vocês. E quem sabe a gente não pode achar ainda pelo banco. A gente tem duas possibilidades, ou achar pelo banco ou achar com algum suspeito que a delegada vem encaminhar. Mas o delegado ele pode ter todos os suspeitos que quiser, mas se o suspeito não bater com o DNA que está ali na vítima, não é a pessoa, entendeu? Ele pode ter qualquer relação,
mas não vai ser a pessoa que estuprou aquela menina e que provavelmente foi quem deve ter matado. Então, ela pode, a delegada, eu falo ela, né, porque é a delegada do caso, ela pode ter todas as provas, pode ter as confessionais, as testemunhais, pode ter casos parecidos, mas nesse caso, se ela não coincidir com o DNA que foi encontrado, não adianta. Ela não vai conseguir prender a pessoa. Aqui é só para exemplificar um caso, não é nosso, é lá de Alagoas, peguei rapidamente assim na internet alguma coisa que tinha, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o local de crime. Foi um caso agora que aconteceu em Maceió, que parece que está dando bastante repercussão de lá, em que um cadáver foi encontrado. Um homem foi assassinado a tiros na tarde dessa terça-feira agora, deste mês, no município de Pilar, na região metropolitana de Maceió, no último dia 28. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado por moradores em um canavial. No local indicado, as equipes da PM constataram que a vítima havia sido assassinada com 2 tiros, 2 disparos de arma de fogo na cabeça e 2 no tórax. Estiveram no local as equipes da Polícia Civil, do IML e da Criminalística para a realização dos procedimentos cabíveis, tá vendo? Então, isso aqui é um homicídio, a autoria do crime ainda é desconhecida. Então, quando a gente fala de homicídio, a primeira coisa que a gente tem que descobrir no homicídio é quem é a vítima, né? Então, não tem uma investigação de homicídio, a gente não sabe quem que é. Então, é a primeira tarefa, identificar o cadáver. Quem faz identificar? O cadáver ele pode ser identificado de basicamente 3 maneiras, como a gente fala, né? Pela impressão digital, uma pessoa pode ser identificada ou por impressão digital, ou por arcada dentária, que é o que a gente chama de antropologia, ou pelo DNA. São os 3 métodos de identificação humana que a gente tem hoje no Brasil. O mais comum é a impressão digital. É fácil, barato e rápido. Mas, infelizmente, nem sempre funciona. Então, às vezes, a gente tem um cadáver em avançado estado de decomposição, a gente tem uma ossada, a gente tem uma pessoa que não tem documento, e aí não tem como fazer confronto, né? Então, tem isso também. E aí nisso acaba indo para a arcada dentária. E aí na arcada dentária às vezes também não se consegue, porque infelizmente no Brasil não é todo mundo que vai ao dentista. E aí a gente às vezes não consegue padrão para poder fazer, né? E sem padrão não tem como fazer a identificação. E aí sobra para o DNA. Então é o que acontece via de regra. Então, se esse cadáver não conseguir ser identificado por impressão digital, ele vai para uma identificação humana por DNA. No caso, uma identificação por humano por DNA, a gente é da mesma forma. Ou a gente vai precisar dos familiares, ou vamos botar ele no banco de desaparecidos. Mas, independente da identificação dele ou não, dele ter um nome ou não, esse crime de homicídio tem que ser identificado, porque tem um cadáver, né? Então, mas se ele não for identificado, é tarefa do delegado buscar a sua identificação, tá? É a primeira tarefa que o delegado tem, saber quem é a vítima. Segundo, identificou a vítima, agora ele tem que descobrir o que matou aquele cadáver. Normalmente, quem resolve esse problema é a medicina legal. Então, precisa saber, identificou quem é a vítima, precisa saber do que ela morreu, né? Identificou a causa-morte da vítima, né, daquele cadáver. Segunda coisa, quem foi que matou, né? Qual é a arma do crime? Qual é a arma do crime? Depois, quem foi que matou? Depois de descobrir quem foi que matou, precisa descobrir qual foi a motivação do crime, porque isso está relacionado com a tipificação, né? Então, preciso saber, a motivação está diretamente relacionada com a pena que ele possa sofrer na decisão do juiz. Então, são uma série de etapas, né? Identifica a vítima, identifica a causa-mortes, identifica a arma, identifica o agressor e depois identifica a motivação, junto com a dinâmica, né? Bom, aqui só para exemplificar um caso que deu super repercussão agora, que a gente trabalhou, que é o caso do menino Danilo, né? Eu acho que todo mundo pôde acompanhar um pouco na imprensa de como foi. Aqui só para detalhar um pouco melhor para vocês. Eu fui pegando links aqui, mas nesse caso a imprensa ficou tão em cima de toda a investigação que vocês podem acompanhar, se vocês puderem acompanhar todo o trabalho de investigação do começo ao fim
né? Nem é difícil falar assim. O que acontece? O que aconteceu? Desapareceu uma criança no bairro Santa Rita, aqui em Goiânia, que é um bairro pobre de povoamento, com muita assistência social. É um menino de 8 anos, que era muito comum na região. E nunca mais soube se ele sozinho, né? Desaparecimento. Então a gente tem, sabe, o que acontece de investigação aqui, que é a DPC.